Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Que o nosso Senhor abençoe a todos nós, que nos guarde e nos conduza em seus caminhos. Que Ele nos fortaleça na fé e nos capacite a viver vidas que glorifiquem seu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje continuamos com a história de Jacó, filho de Isaque. Jacó foi o filho primogênito, gêmeo, mais novo de Isaque e Rebeca. Ele é um dos 3 principais patriarcas do povo judeu. Ao lado de seu pai, Isaque, e seu avô Abraão, certamente a história de Jacó é uma das mais conhecidas da Bíblia. A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Deus havia prometido a Abraão que, através do seu filho, Isaque, faria dele uma grande nação. Apesar das dificuldades de Isaque e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não seria frustrada no tempo certo. O casal teve filhos. Com o nascimento dos filhos de Isaque, a promessa de Deus estava sendo renovada. Esaú era o primogênito dos gêmeos. Então, naturalmente, era de se esperar que ele fosse o herdeiro da promessa de Deus aos seus pais. Mas, antes mesmo do nascimento de Esaú e Jacó, Deus, pela sua soberana e infalível vontade, havia determinado que Jacó herdaria a promessa de seu pai. Jacó, a primogenitura e a bênção de Isaque. No Oriente Antigo, próximo, o filho primogênito geralmente herdava, no mínimo, o dobro das posses do pai em relação aos outros irmãos. Além disso, ele também recebia uma série de privilégios, dentre os quais a posição de chefe social e religioso da família. Aproveitando-se da fome de seu irmão Esaú, que havia acabado de retornar do campo, Jacó comprou de Esaú o direito à primogenitura e insistiu em um juramento considerável e irrevogável. Descobertas arqueológicas confirmam que naquela época na Mesopotâmia, o direito de primogenitura podia ser negociado. Não se sabe no caso de Esaú e Jacó se houve algum tipo de burocracia para que tal negociação fosse registrada oficialmente. Porém, a Bíblia cita que foi feito um juramento em muitos casos. Juramentos como esse era válido perante a um tribunal da lei. Isaque, já idoso, comunicou que transmitiria sua bênção patriarcal. Então, ele pediu que Esaú preparasse para ele o seu prato favorito. Gênesis capítulo 27, versículo de 1 a 46. Sabendo disso, Rebeca instruiu a Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Se aproveitando da cegueira do pai, Jacó se passou por seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaque. Quando Isaque e Esaú descobriram o que havia ocorrido, nada mais poderia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável. Gênesis 27, versículos de 37 a 38. Jacó. Ele tem seu nome mudado para Israel. Após longos anos trabalhando para seu sogro e fazendo seu rebanho prosperar,
Jacó resolveu partir e retornar à Palestina. Labão não queria que Jacó partisse e lhe propôs um acordo para sua permanência. Na tentativa de obter vantagem sobre Jacó, Labão mudou o acordo várias vezes, até que Jacó conseguiu fugir. Quando soube de sua fuga, Labão ainda o perseguiu, mas após uma longa conversa, ao se encontrarem, ambos fizeram uma aliança e Jacó finalmente viajou em direção ao sul. No caminho, Jacó encontrou um grupo de anjos, o que lhe assegurava que Deus o estava protegendo. Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. Quando estava indo em direção ao encontro de seu irmão Esaú, passando pelo riacho de Jaboque, Jacó encontrou-se com um varão e lutou com ele durante toda a noite. Ao romper do dia, o homem deslocou a coxa de Jacó. Mas ainda assim, Jacó conseguiu ser abençoado. Tal bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Obviamente, aquele foi um encontro divino. Gênesis capítulo 32, versículos de 24 a 30. Mais tarde, novamente, Deus apareceu para Jacó e reafirmou a mudança de seu nome. Gênesis 35, versículos de 9 a 15. Logo após do ocorrido no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. Apesar do clima tenso que aconteceu naquele momento, o encontro dos dois irmãos foi grande ternura. Irmãos, os 5 encontros com Deus que marcaram a vida de Jacó. A vida de Jacó foi marcada por 5 encontros com Deus. Cada um desses encontros transformou Jacó e foi importante para o aproximar mais de Deus. Assim como Deus mudou Jacó, ele também muda a vida de cada crente ao longo do tempo. Esses foram 5 encontros de Jacó com Deus. Em Betel, a primeira vez que Deus falou com Jacó foi quando ele fugiu de casa, depois de ter enganado seu pai e roubado a bênção de seu irmão Esaú. Jacó adormeceu em Betel e viu o anjo subindo e descendo uma escada que chegava aos céus. Deus lhe apareceu e prometeu cuidar dele e o trazer de volta à sua terra natal. Gênesis capítulo 28, versículos de 13 a 15. A ordem para voltar. Deus realmente cuidou de Jacó, lhe dando uma família e muitas riquezas. 20 anos depois, Deus falou novamente com Jacó e o mandou voltar para casa. Labão, o sogro de Jacó, se sentia ameaçado com a riqueza de Jacó. Por isso, Jacó obedeceu a Deus. Gênesis 31, versículos de 2 a 3. Jacó fugiu de Labão, levando sua família e tudo o que tinha. Labão ficou zangado com essa atitude covarde, mas Deus protegeu Jacó. Jacó reconheceu a proteção de Deus em sua vida. A luta com Deus. Jacó ainda estava com medo de encontrar seu irmão. Ele enviou sua família à sua frente e passou uma noite sozinho. Nessa noite, ele lutou com um homem que, na verdade, era um anjo de Deus. O homem deslocou sua coxa, mas Jacó não o largou e exigiu uma bênção. Gênesis 32, versículos de 26 a 28. O homem
mudou o nome de Jacó, o que significa traiçoeiro, para Israel, que significa ele luta com Deus. De manhã, Jacó era um homem diferente. Ele ganhou coragem, foi na frente de sua família e consertou tudo com seu irmão, que ficou muito feliz em o ver. No item 4, Jacó se dedica a Deus. Algum tempo depois de voltar para casa, Deus falou outra vez com Jacó. Estava na hora de cumprir sua promessa. Jacó chamou sua família e mandou que todos se purificassem. E ele enterrou todos os ídolos que tinha e voltou para Betel, onde construiu um altar a Deus. A partir desse momento, Jacó se dedicou totalmente a Deus. A bênção para ir para o Egito. Quando Jacó já era muito idoso e descobriu que seu filho José estava no Egito, ele decidiu se mudar para lá. Mas antes de ir, ele consultou a Deus. Jacó tinha passado de um homem traiçoeiro que fazia tudo o que queria, para um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, esta é a mensagem de hoje. Tudo o que nós precisamos em nossas vidas é fazer como Jacó fez, sentir a presença de Deus e, principalmente, fazer a vontade de Deus. É estar no caminho correto, obedecendo às leis, os mandamentos, e sim, estando sempre em oração a Deus, agradecendo, pedindo perdão. Este é o caminho que Deus escolheu para nós e cabe a você continuar nesse caminho. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem até aqui nessa reflexão. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui juntos, buscando a sua presença e crescendo em nossa fé. Que Ele continue a nos guiar e a nos abençoar em cada passo de nossa jornada espiritual. Mais uma vez, agradeço a todos. Até o próximo vídeo. Amém.